Na aula de hoje vamos tratar da cinemática, principalmente na parte de gráficos do movimento retilíneo com velocidade constante. Lembrando aqui, nossa sequência é a última aula de uma série, que a gente tratou dos conceitos fundamentais, dos conceitos de MRU, que a gente usou especificamente, usando a parte de cálculo diferencial integral. Discutimos de velocidade instantânea e velocidade média, a taxa de variação, e a aula de hoje fala sobre esses gráficos do MRU. Vamos ter aqui uma situação em que ocorre o movimento em linha reta, retilíneo, com velocidade constante, MRU. Então nós temos a origem, normalmente a gente faz a origem com esse sinalzinho aqui, e aqui são as posições ocupadas. Aqui no caso está em metro, mas pode ser em quilômetro, pode ser em decâmetro, unidade de comprimento. Então aqui este carro vai ocupar, vamos imaginar que, o pneu da frente, pneu de trás, normalmente a gente trata isso como ponto material, que a gente discutiu lá nos modelos de conceitos fundamentais. Então esse ponto material ele vai se deslocar, vai levar um certo tempo para chegar no outro ponto. A gente define essa taxa de variação como velocidade média, que é justamente a variação da posição dele dividido pelo tempo decorrido, a variação do tempo. Então é esse deslocamento, ele percorre uma distância e ele gasta um certo tempo. Isso é a nossa velocidade média. Tratamos aqui da velocidade média, que seria essa diferença de posições ocupadas pelo tempo em cada posição. Disso dá para a gente montar um gráfico. Se no tempo 1 ele ocupa a posição 1, no tempo 2 ele ocupa a posição 2, e assim sucessivamente, várias posições, eu consigo montar uma curva, a nossa reta, que ela é definida, é uma função desse tipo aqui, x depende do tempo de tal forma que vai ser AT mais B, onde A e B são coeficientes, que a gente vai saber que A é a velocidade, é a inclinação. Neste caso, como o MRU, a velocidade média é a velocidade instantânea, é o valor da inclinação. Como é que a gente calcula esse valor da inclinação? É só calcular a tangente do ângulo com a horizontal, eu calculo a velocidade. B é a posição no início do movimento. Como normalmente o movimento, mas não é sempre, ocorre ali, a gente coloca no início do gráfico, esse aqui é o nosso S0, é o nosso B. A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Está aqui a nossa funçãozinha e que traz essa curva aqui, que é a reta. A reta ela é dada por essa expressão algébrica aqui. Bom, então vamos estudar um pouquinho as situações. Eu tenho aqui um gráfico de um movimento em que a posição, quando o tempo igual a zero, é 4. Então, se eu tenho aqui assim, no tempo igual a zero, o nosso ponto material, nosso carro, tratado como um ponto material, ele está nessa posição. Quando passa 1 segundo, no tempo de 1 segundo, ele vai ocupar essa posição. No tempo de 2 segundos, ele vai ocupar essa posição. No tempo de 3 segundos, ele vai ocupar essa posição. Então, a gente consegue traçar esta reta aqui. Então, para T0 é 4, para T igual a 1, 6, para T igual a 2, 8, para T igual a 3, 10. Observando aqui este gráfico, qual é a inclinação dele? Ou seja, outra pergunta, qual é a velocidade? Foi aquilo que a gente falou. A velocidade, você sabe que é o ΔS sobre o ΔT. Então, se eu tiver aqui, olha, entre 10 e 6, eu tenho o meu ΔS, ou ΔX, como queira chamar. E o tempo decorrente disso. Então, a tangente me dá o valor da velocidade. Então, daqui para cá é a diferença da posição B menos a posição A. É essa a diferença aqui. A diferença 10 menos 6 dá 4. E a diferença de tempo, 3 e 1. Essa é a diferença aqui. 3 e 1. TB menos TA. 3 menos 1, 2. Dividindo 4 por 2, eu encontro que a velocidade vale 2. E aí a velocidade é 2 metros por segundo, já que a posição é marcada em metro e o tempo marcado em segundo. Então, eu tenho a posição no início
e eu tenho a inclinação ou a velocidade. Logo, eu posso substituir naquela funçãozinha lá que eu falei, né? X de t é igual a AT mais B. Transformando para essa parte aqui, vai ser o que? S de t vai ser S0 mais velocidade vezes o tempo, em que o B é o S0, A é a velocidade, a variável independente é o tempo. Então, a gente substitui e tem isso aqui, né? A função horária deste móvel vai ser igual a 4, que é o S0, mais 2 vezes t. E aí eu posso achar a posição a qualquer tempo depois disso ou antes disso, tá? Eu posso, aqui não deu, né? Mas se eu quiser saber qual é a posição quando t igual a 4, ora, é só substituir no lugar do tempo 4, e aí você acha, né? Seria 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. Então, o móvel vai estar ocupando lá a posição 12 metros, certo? Então, vamos aqui direto do gráfico, entendendo o que está acontecendo. Olha só. Quando t igual a 0, a posição que ele ocupa é 8 metros. Quando t igual a 1, a posição que ocupa é 6. Quando t igual a 2, a posição que ocupa é 4. 3, a posição que ocupa é 2. 4, a posição que ocupa é 0. Então, se a gente fosse pegar uma linha reta e aqui desenhar a origem 0, depois a posição 2 metros, depois a posição 4 metros, depois a posição 6 metros, depois a posição 8 metros e assim sucessivamente vai lá para frente, né? Esse é o nosso S marcado em metros. O móvel, no tempo inicial, ele estaria aqui e depois ele vai ocupar essas posições. E depois vai continuar o movimento lá para trás. Então, o móvel ele se desloca para trás. É um movimento chamado regressivo. Tá? Então, quando o tempo igual a 0, chamar de T0. Quando o tempo de, no caso, 1 segundo, posição 6. Quando o tempo igual a 2 segundos, posição 4. Quando o tempo igual a 3 segundos, posição, aqui no caso, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, e assim vai lá para trás. Tá? Então, como é que a gente calcula aqui a inclinação para a gente montar o nosso gráfico? Tá? Porque lembra, já que é um MRU, S de t é igual a VT mais S0. Ou como a gente encontra normalmente S0 mais VT. Mas eu gosto de colocar assim justamente para lembrar que isso aqui vem daqui, da equação da reta. Lembra disso. Então, delta S é a diferença 0 final menos 8. 0 menos 8 dá menos 8, porque ele está indo para trás. E o tempo, 4 menos 0. Então, 8 menos 8 e 4, né? Então, delta S sobre delta T, que é a velocidade, que é a inclinação, que é esse ângulo daqui, esse ângulo daqui, tá? Menos 8 sobre 4 dá menos 2 metros por segundo, metro espaço e segundo tempo. Olhando o gráfico, inicia aqui, então esse aqui é o nosso S0 e a inclinação vale menos 2. O menos está indicando o quê? Que está indo para trás, que o movimento é retrógrado, que o movimento é regressivo, tá? Vai para trás, Então, pela nossa função horária, né, colocada do jeito que normalmente se coloca por aí, é assim, certo? Posição inicial mais a velocidade. Posição inicial você já viu que é 8, e a velocidade a gente acabou de calcular aqui que vale menos 2. Esse negativo aqui indica que o movimento é regressivo, né? V menor que 0, tá bom? Então, entendido como é que é a situação? Continuamos. É interessante observar o seguinte, a velocidade de um homem é menor que a velocidade de um cavalo, que é menor que, dependendo, né, que a velocidade de um carro. E isso a gente pode perceber aqui, né? Esse aqui eu posso chamar de θ1, esse aqui eu posso chamar de θ2 e esse aqui eu posso chamar de θ3. Ora, θ3 é maior que θ2, que por sua vez é maior que θ1. Assim como também a tangente θ1
é menor que a tangente θ2, que é menor que a tangente θ3, assim como a velocidade 1, velocidade do 2 e velocidade, aqui no caso 3, vai ter essa relação. V1 é menor que V2, que é menor que V3. Tá? Então a gente pode ter essa situação. O ângulo θ e o ângulo alfa, né? Alfa é menor e θ é maior. O ângulo maior indica uma velocidade maior. Nesse caso aqui, por exemplo, 4 e 2. Tá? θ maior, ângulo maior, velocidade associada a essa situação aqui é maior do que a velocidade dessa situação. Em qualquer deslocamento que realizamos no gráfico, a velocidade terá o mesmo valor, porque lembra que a gente está estudando velocidade constante. Então, a função horária ela é descrita de que forma? A gente já viu, né? S de t é igual a S0 mais Vt, onde S0 é o quê? Posição quando t é igual a 0. Ou, pelo menos no início do movimento, que às vezes pode começar já de o móvel saiu às 14 horas, não sei de onde, de uma estação de trem, e às 18 horas chegou em tal lugar. Então, essas 14 horas aí é o tempo inicial, a gente chama de 0, e 18 horas, 4 horas depois, né, a gente tem o fim do movimento. E velocidade, você viu aí, é a inclinação da reta, tá? Ou, fisicamente, é a variação entre dois pontos, né? Se eu tiver um ponto, por exemplo, aqui D, ó, SD menos SC sobre tempo em D menos tempo em C. Isso vai me dar a velocidade. Se eu pegar C e A, SC, posição em C menos posição em A, sobre tempo em C menos tempo em A, também vai me dar a velocidade. Ou eu posso pegar aqui entre D e B, né? Posição em D menos a posição em B de bola sobre tempo em D menos tempo também me dá a velocidade. São todas expressões equivalentes, possuem o mesmo valor porque a velocidade é constante. Tá? A velocidade é constante. Ok? Então, a função horária, neste caso aqui, você viu, está voltando. É uma função horária decrescente. Tá? A gente viu lá, ó, saiu negativo e apareceu essa situação aqui. Neste caso aqui, ó, eu tenho o gráfico velocidade pelo tempo. Aí você repara que é diferente, mas aqui, ó, velocidade do homem, velocidade do cavalo, velocidade do carro. Lá na função horária era o ângulo, não é? Aqui não, aqui já é o valor direto da velocidade. Como a velocidade é constante, a função ela é uma função constante. O tempo vai passando, T1, T2, T3, T4 e assim vai, e a velocidade mantém o mesmo valor. O movimento é chamado uniforme quando a velocidade for constante, e o gráfico velocidade pelo tempo é o gráfico de uma função constante. O nome disso é uma função constante. Tá? A velocidade não muda em todo o movimento. Quanto maior for a velocidade, mais alto se localiza a reta. No caso, a velocidade do carro. Se a reta se aproxima do eixo X, sua velocidade se aproxima do zero. Né? Está aqui o homem bem mais lento. Pode ter uma reta bem aqui embaixo, cada vez mais lenta. Ok? Numericamente, isso a gente estuda em cálculo, a gente determina que, se eu quiser saber o espaço percorrido entre dois tempos, basta calcular a área deste gráfico, tá? Em relação à curva e em relação aos tempos. Nesse caso aqui, ó, no tempo igual a 2 até o tempo igual a 6 com a velocidade de 60. Qual é o espaço percorrido? Basta você calcular a área. Como isso aqui é um retângulo, isso aqui daqui para cá é a diferença entre 2 e 6, dá quanto? 6 menos 2 dá 4. E a altura, neste caso aqui, ó, de 0 a 60, então isso aqui vale 60. 4 vezes 60 dá 240. Então essa área aqui, ó, me dá o ΔS,
percorrido durante esse período, que no caso vai ser 240 metros, certo? É fácil, né? Detalhe, se o gráfico estiver acima do eixo e eu calcular a área, essa área aqui vai ser um ΔS positivo, porque ele está indo para frente. Mas se estiver abaixo do eixo, o ΔS, a área, vai dar menor que zero, negativo, porque ele está indo para trás. Se ele estiver indo para frente, o movimento é chamado progressivo. Progressivo, tá? Se ele estiver indo para trás, alguns chamam de retrógrado ou regressivo, certo? Está indo para trás. ΔS negativo. Aqui nesse caso, mais uma vez, são retângulos. Basta você calcular essa dimensão e essa aqui, multiplicar uma pela outra, você encontra o ΔS, né? A área é numericamente igual ao ΔS, certo? Vamos fazer exercício? Vamos lá. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Qual é a velocidade média? Você lembra lá, né? O que é a velocidade média no gráfico? É a inclinação, é a tangente. Ela vai me dar o ΔS sobre ΔT. Então, bora fazer aqui, ó. Tá aqui a nossa curva, a reta. Ah, mas a reta é curva? É, a reta é uma curva. É uma curva reta. Aqui, ó, posição inicial, você lembra? Isso aqui é a posição inicial. Tempo zero, né? E aqui eu tenho o T1, posição 1. E aqui eu tenho o T2, tá só coincidência, tá, gente? Que tá 1 segundo e 2 segundos. É só coincidência. E aqui o S2, tanto que o S2 não vale 2, vale 8. Então eu posso calcular, em qualquer situação aqui, você lembra? Eu posso calcular esse triângulo maior aqui, né? Daqui para cá, daqui para cá. Eu posso calcular esse pequeno aqui, daqui para cá e daqui para cá. Tem vários. Eu posso calcular aqui, ó, nesse menorzinho aqui assim também. Você que escolhe. Nesse caso eu vou pegar esse maiorzão e esse tempo total e aqui, ó, né? Então eu pego toda essa distância aqui, todo esse ΔS e pego toda essa distância aqui, todo esse ΔT. O que é que vai ser aí? 8, posição 2, menos 2. Tá? Tempo 2, 2. Tempo 0, 0. 2 menos 0. Porque facilita, né? Já é 2 menos 0. Então, velocidade média, porque a velocidade é igual em todos os pontos. 8 menos 2, 6. 2 menos 0, 2. 6 dividido por 2, 3. Logo, a velocidade média vai ser 3. Aí, olha aqui, ó. Metro, olha aqui, segundo. Metros por segundo. Então, a cada segundo, 3 metros são percorridos. Como aqui é positivo, o movimento é progressivo. Tá? Dá até para montar aqui a função horária, que seria o quê? S igual a S0, 2 mais 3t. Tranquilidade, hein? Muito fácil. Bora fazer essa então, né? A partir do gráfico, da posição em função do tempo indicado abaixo. Marque a alternativa correta. Então, eu tenho um gráfico aqui, posição em função do tempo. Ela dá a entender que começa na origem e é uma reta crescente, tá? O que é que isso pode nos dizer? Primeiro, se é uma reta crescente, a inclinação é positiva, logo a velocidade é positiva, logo o movimento ele é progressivo, tá? É um movimento progressivo. Então, bora analisar. O movimento é progressivo e retardado? Não, porque aqui não entra, mas é porque retardado significa a velocidade diminuir. E aqui a velocidade ela é positiva e a velocidade ela é constante, porque é uma reta. Então, nós estamos diante de um MRU, certo? Não há aumento nem diminuição de velocidade. Movimento acelerado? Não aumenta nem diminui a velocidade. O movimento é progressivo? Sim, o movimento é progressivo. Reta crescente, né? É uma função crescente, está indo para frente. Movimento retrógrado? Não, está indo para frente. Retardado? Não está diminuindo e nem acelerado, está errado isso aqui completamente. Então, a melhor alternativa aqui é a letra C. Então, você pode, toda vida diante de um gráfico, antes de começar a tentar responder, você pode tentar analisar para ver o que é que você percebe, tá? Muita gente gosta de ler a questão para poder analisar o gráfico. Pode ser,
Mas é interessante também que você analise o gráfico e depois olhe a questão. Ok? Agora para a próxima. Vamos então para outra questão, né? A respeito dos movimentos progressivos e retrógrados, marque a alternativa incorreta. Só para lembrar o que é o progressivo. Se eu tenho a origem aqui, o progressivo, o móvel, ele vai para frente. Não importa de onde ele começa, mas ele vai para frente, tá? Se for o retrógrado ou regressivo, ele está indo para trás. Sempre lembrando que ele pode começar o movimento antes, na origem ou depois, tá? Origem é só um local arbitrário que eu digo que é 0, tá? 0 metros, 0 quilômetro, assim seja. Quando vai para frente, velocidade positiva. A função ela é crescente. Quando vai para trás, velocidade negativa. A função ela é decrescente. Tá? Vamos lá então. O gráfico, velocidade em função do tempo, que caracteriza o movimento retrógrado de um móvel com velocidade constante, é uma linha reta contínua que se inicia na região positiva. Vamos lá. É o gráfico velocidade pelo tempo, vou colocar aqui embaixo. Velocidade pelo tempo. O movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. O que é que você acha? O gráfico vai ser em cima ou vai ser embaixo? Vai ser em baixo, né? Então vou colocar um pouquinho mais em cima aqui, que é o V, a parte positiva, né? Que é o T. Então o retrógrado ele vai estar aqui embaixo, ó, porque a velocidade é menor que 0. E o progressivo vai estar aqui em cima, né? Progressivo, retrógrado. Tá? Então, isso está certo ou está errado? Está errado, né? Porque não é na parte positiva, isso é falso. Vamos para o próximo. O gráfico da posição em função do tempo é uma reta, posição agora, hein? S, X. É uma reta crescente quando o movimento é progressivo? Correto, não é isso? Foi isso que a gente falou no comecinho aqui, ó. Posição em relação ao tempo. É uma reta crescente? Sim, né? Aqui é o nosso S0, V maior que 0, uma reta crescente. Ok, aqui está correto. O gráfico posição em função do tempo é uma reta decrescente quando o movimento é retrógrado. Posição em função do tempo é uma reta decrescente quando o movimento é retrógrado? É, correto. Certo? O gráfico da velocidade em função do tempo, que caracteriza o movimento retrógrado de um móvel com velocidade constante, é uma reta contínua que está na região negativa dos eixos da coordenada? Sim, correto. É isso que é o correto. Todas as alternativas são verdadeiras? Não, falso. Então tem 3 corretas e 2 falsas. Mas como assim? Eu vou marcar alguma coisa? Não, eu só estou pedindo para analisar. Aqui está pedindo a incorreta. Tá? O que está incorreta aqui? Está a letra A. Não tem só uma alternativa, né? Tem 2. A letra A e a letra E está incorreta. Certo? Por quê? Velocidade em função do tempo no movimento retrógrado de um móvel com velocidade constante é uma reta contínua que se inicia na região positiva. Ah, tem um problema bem aqui, ó. Essa parte aqui de contínua tem que ter cuidado, hein? Tem que ser uma reta de valor constante. Essa questão está mal formulada, eu vou deixar aqui justamente para você também poder analisar situações assim. Isso aqui deveria falar valor constante, né? Esse contínuo aqui não tá muito bem empregado. Eu não colocaria essa palavra, tá? E aqui embaixo também, nessa parte aqui, ó, não gosto dessa palavra. É uma reta que indica o valor constante. Porque que também aqui é uma reta contínua. Não tá certo isso. Então tá errado, né? Voltando aqui, eu não gosto dessa palavra, apesar que dá para entender o contexto. Na região negativa do eixo das ordenadas, que é a do Y, né? Então ok, mas está com problema. Não são todas. Essa aqui é falsa porque é na região negativa. Para ser correta aqui teria que ser progressivo.
Então, essa daqui está correta, essa está correta, e essa está correta, e essas duas aqui estão falsas. Tá? Apesar que essa daqui eu também ficaria meio cabreiro de responder. Tá? Então, são questões que eu peguei aí da internet para poder responder. Tá? E aí acaba tendo esses problemas. Vamos para a próxima. O movimento uniforme de um móvel durante certo tempo está representado abaixo. Então tá aqui, ó, gráfico, espaço pela posição, tá? Crescente, ou seja, velocidade positiva, movimento progressivo, é uma linha reta, então é um MRU, tá? Já dá para saber tudo isso, ok? Beleza. Faltam dados para calcular a velocidade do móvel? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho o ângulo, né, da reta com a horizontal. E a gente viu que velocidade é justamente o valor da tangente desse ângulo, tangente de θ, você lembra? Então a velocidade é igual a tangente de 45. Bom, se você não sabe quanto é a tangente de 45, eu vou lhe dizer, vale exatamente 1. Para quem está com dúvida, vá na sua calculadora, coloque na científica e calcule, ó, 45 tangente, dá 1, ok? Beleza? Vamos nessa. Então é falso dizer que não tem dados. Tem sim e vale 1. A velocidade do móvel é constante e vale 1,42? Não, não vale, vale 1. A aceleração é um determinado valor diferente de zero? Não, porque a aceleração é mudança de velocidade. Aqui é o MRU, por definição, não é diferente de zero. É exatamente igual a zero. A velocidade do móvel é constante e vale 1 metro por segundo? Correto. Resposta alternativa D. Tranquilidade demais. Vamos para a próxima. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de movimento representado. É um gráfico velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo. A velocidade é constante e está acima, né, do eixo, é positiva, então ela é positiva e ela é constante, né? Ela é constante. Significa o quê? Que nós estamos diante de um MRU. Lembrando que se eu tomar o gráfico e entre tempo 1 e tempo 2 e calcular essa área, a área é numericamente igual a quê? Ao nosso ΔS. De posse dessa revisão, o movimento é positivo? Nem sei o que significa isso. A velocidade é positiva. Movimento é uniforme e progressivo? Sim, a velocidade é constante. Sim, ela é positiva e para frente. Então, correto. O movimento é uniforme retrógrado? Não, velocidade é positiva, tendência é negativa. O movimento é uniformemente retardado? Retardado significa a velocidade diminuir. Então, também não. O movimento é uniformemente acelerado? Não, que seria a velocidade aumentar. Então, a única alternativa correta, letra B. Bora para a próxima. Em relação aos gráficos do movimento progressivo e retrógrado, assinale o que for correto. No movimento progressivo, velocidade constante, vai para frente. A velocidade da a reta da velocidade é uma reta descendente? Não, é uma reta constante. No movimento regressivo, a reta da velocidade é ascendente? Não, é uma reta negativa, né? É uma reta negativa, mas ela é constante também. Então, no movimento regressivo, para trás, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta ascendente? Não. No movimento regressivo, é para baixo, é descendente. No movimento progressivo, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta descendente? Também não, porque no progressivo é para cima, é crescente. No movimento progressivo, a reta da velocidade é paralela ao eixo X? Sim, né? Tá aqui, está vendo aqui, paralela. E encontra-se acima do eixo das abscissas? Sim, a abscissa é a horizontal, tá? O eixo da abscissa é horizontal. Então, sim, está correto. Resposta, letra E. Tudo beleza? Bora para a próxima. A tabela fornece, em vários instantes, a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é... Bom, todas as respostas aqui, elas estão se remetendo à nossa função horária conhecida aqui nessa aula. Mas não necessariamente significa que seja, tá? A gente tem que ver se realmente é. Por exemplo, teria que fazer um gráfico,
ver a posição. A posição 0 começa no ponto 200. Tá? Posição 2, 4, 6, 8. Né? Quando for 2 é 170. Opa, vamos fazer diferente aqui, né? 200, 170, deixa eu mudar aqui porque eu comecei errado. 140, 110. Bom, por falta de espaço eu não vou mais fazer, mas tudo bem. Quando é 0 é 200, quando é 2 é 170, então já dá uma ideia para onde está indo. Quando é 4 é 140 e assim vai. Então o que é que a gente tem aqui? Claro que isso aqui é um rascunho, tá, gente? Não dá para eu fazer uma coisa, teria que ser muito assim com régua e tal, é só para você ter ideia. O que está indicando aqui? Que o movimento é regressivo ou retrógrado, ou seja, velocidade é menor que zero. Provavelmente uma linha reta, mas por quê? Cada 2 segundos está diminuindo quanto? Menos 30, não é isso? Então está numa razão constante. Ele está voltando a cada 2 segundos andando 30 km. Tá? Então está na razão constante. Logo, nós estamos diante de um MRU. Sim, vai ter essa carinha aqui. O movimento começa aqui, então esse aqui é o nosso S0. Dava para ver aqui, né? Tempo inicial, posição 200. E ele é regressivo. Então, olha só. S igual a S0 mais VT. S0 é 200. Eles não mentiram em nenhuma alternativa. Tá? Então, ok. Pode ser qualquer uma. Mas, é para frente ou para trás? Para trás. Então, velocidade positiva cai fora. Só pode ser essa ou essa. Esse aqui cai com T ao quadrado. Então, também cai fora, que não é a nossa função horária. Só pode ser menos 30 ou menos 15. Aí você vai ter que ver para calcular a velocidade. O que é a velocidade? É a variação, é um ΔS por um ΔT. Tá? Então aqui, ó, 170 menos 200, posição da frente, né? Posição final menos a inicial, 2 menos 0. Tá? 170 menos 200, a gente já viu aqui rapidinho, dá menos 30 sobre 2. Logo, a velocidade é menos 15, né, indicando que ele é retrógrado. No caso aqui é dada em km por hora. Então ele está voltando 15 km a cada hora. Tá? É a nossa velocidade. Logo, a alternativa correta é a letra D. Né? Isso aqui é uma pegadinha, porque você vendo aqui a diferença é 30, poderia se enganar em relação a isso. Beleza? Tranquilidade. Vamos para a próxima. O ERG, né? Um carro se desloca ao longo de uma linha reta, sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme o gráfico indicado. Então, essa questão aqui, ela é um MRU? Não, ela não é um MRU. Velocidade muda em relação ao tempo. Então, como a velocidade muda em relação ao tempo, a gente não vai responder essa questão hoje. Eu quero só mostrar que existem outros tipos de velocidades, para você não ficar viciado e aí achar que está diante de um MRU. Então isso aqui não é um MRU, é um outro movimento que a gente chama de MRUV, tá? MRUV. E a gente vai falar desse movimento em aulas futuras, tá bom? Então pula essa, você ainda não consegue resolver se ainda não aprendeu. Vamos fazer uma interessante aqui, ó. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória e o gráfico a seguir indica suas posições em função do tempo. Pelo gráfico, podemos afirmar que as partículas movem-se no mesmo sentido, movem em sentidos opostos, t igual a 0, encontram-se 40 metros uma da outra, movem-se com a mesma velocidade, não se encontram. Bom, vamos analisar. Olha só, eu tenho um móvel B, que ele inicia o movimento na posição 40 e ele é regressivo. E quando t igual a 10, ele está na origem. Então, olha só o que acontece. Ó. Eu tenho o móvel B que está aqui na posição 40. Depois de 10 segundos, ele vem para a origem. Então, ele está fazendo isso. Tá? Esse é o B. Eu tenho o móvel A, que inicia o movimento aqui na posição 5. Está bem aqui assim. Esse é o A. O A, deixa eu mudar a cor para não ficar confuso, né? O A, ele está bem aqui assim. Com 5 segundos ele está na posição 20. Com 5 segundos, com t igual a 5,
Ele está aqui. E com t igual a 10, provavelmente para cá sim, mas ele não indica qual é a posição dele. Só indica que com t igual a 5 ele está nessa posição 20, que também é a mesma posição que está ocupando o móvel B. Então, nesse ponto bem aqui, a posição de A é igual à posição de B. O A, o movimento é progressivo, o B, o movimento é retrógrado. O que é que acontece? Então, o A está indo para frente e o B está indo para trás, e com 5 segundos eles estão na mesma posição. Então, o B também, com 5 segundos, ele vai estar bem aqui assim. Tá? Então, bora analisar de novo. Eles se movem no mesmo sentido? Não. Se movem em sentidos opostos? Sim. No instante t, enquanto a 40 metros um do outro? Não. Ó. No instante t igual a 0, a distância está aqui. Está aqui o ΔS entre eles. Não é? Entre 40 e 5. Então, o ΔS vai ser a diferença da posição do B. Não é o deslocamento, gente. Aqui é só uma diferença de posição, tá? Eu vou chamar de delta posição. Pronto, para não confundir. Vai ser a posição do B menos a posição do A. Então, a diferença de posição entre eles vai ser 40 menos 5, que vai ser 35 metros. Então, claro que isso aqui está falso. Movem-se com a mesma velocidade? Olha, não, já digo de cara que não, porque uma é positiva, a outra é negativa. Agora, se fosse em módulo, será que eles teriam a mesma velocidade em módulo? Também não. Repare que aqui, ó, vamos calcular daqui a velocidade do B. Ó. A velocidade do B vai ser esse ΔS pelo ΔT igual a 5. Então, a velocidade do B vai ser 40 menos 20, ou 20 menos 40, né, já que ele está indo para trás, dividido por 5 menos 0. Então, dá menos 20 sobre 5, menos 4 metros por segundo. Tá? E quem é a velocidade do A? Velocidade do A, eu vou pegar aqui, ó, essa diferença aqui entre 20 e 5 e esse tempo aqui 5. Ó. Então, vai ser posição 20 menos 5 dividido por 5. 20 menos 5 dá 15, dividido por 5 vai dar 3 metros por segundo. Não é nem no valor em módulo e nem um para frente e outro para trás. Tá? Então está errado. Eles não se encontram, também é falso. A gente viu que eles se encontram e a posição de encontro deles é igual a 20 e o tempo é igual a 5 segundos após o início do movimento. Logo, a única resposta correta é a letra B. Vamos para a próxima. Um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, S e P, que se propagam pelo solo com velocidades distintas no gráfico a seguir. No gráfico a seguir está representada a variação do tempo, da distância percorrida, por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto, a partir da origem, né? Ponto zero. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão uma cidade situada a 1.500 km de distância do ponto zero? Então, eu tenho aqui SP, vou colocar, sei lá, ele está indicando, vou chamar esse aqui de S e esse aqui de P, tá? Então, você viu lá no começo da nossa aula que essa abertura maior significa o quê? Velocidade de S é maior que velocidade de P. Você já sabe disso, né? Já que aqui está a abertura, a inclinação. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Em relação à horizontal, em relação à abscissa. Tá. Dá para calcular a velocidade de S? É só você pegar um ponto legal aqui. Ó. Esse ponto aqui está muito legal. Por quê? Porque 1.500, 3 e todo mundo parte do zero. Então, a velocidade de S vai ser 1.500 menos 0 sobre o tempo aqui. Ó. É esse aqui que eu estou atrás. Ó. 1.500 menos 0 sobre 3 menos 0. Dá para calcular a velocidade. Então, 1.500 menos 0, 3 menos 0, dá 500 dividido por 3, igual a 500 km por minuto. Tá? 500 km por minuto. Velocidade de P vai ser, bom ponto seria isso aqui, ó, 5 e aqui 1.500, tá? 1.500 menos 0, 5 menos 0, 1.500 por 5 vai dar 300 km por minuto.
Pergunta: com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão a cidade situada a 1.500 km de distância do ponto zero? Precisava fazer esse cálculo aqui? Não. Eu fiz só para você aprender a tirar velocidade de gráfico. Só que, se você prestar bem atenção, e não é coincidência, 1.500 é justamente o ponto que é a cidade está situada. Ora, a S vai atingir em 3 minutos e P vai atingir em 5 minutos. Qual é a diferença de tempo aí? 5 menos 3, né? Então, diferença de 2 minutos, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção? Primeiro, que existe velocidade diferente de acordo com a inclinação. Segundo, você pode calcular a velocidade a partir do gráfico. E aí você pode comparar aqui, ó. 1 minuto, 500 km. 3 minutos, 1.500. 1 minuto, 300 km. 5 minutos, 1.500. Multiplica por 5, tá? Então você também poderia fazer isso caso não tivesse dado de cara essa diferença. Mackenzie: um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel mais 20 metros é. O gráfico não mostra, não dá para tirar do gráfico diretamente, né? Então, porque a posição 20 vai ser lá em cima, e aí a gente teria que calcular aqui, certo? Então, a melhor estratégia para resolver isso é a gente colocar a função horária em relação ao tempo, né? Que vai ser posição inicial mais velocidade vezes o tempo, e aí colocar aqui o valor de 20 no lugar de x e achar o tempo. Por quê? Pelo gráfico dá para a gente determinar esses daqui, o S0 e o V. Quem é o S0? É a nossa posição inicial, certo? Então, olhando para o gráfico, quando t igual a 0, qual é o valor da posição inicial S0? Bom, t igual a 0, está aqui, olha, você vai bem aqui, esse é o ponto. Então, a posição inicial é menos 30. O que? Olha aqui para a unidade metro, tá? Então, posição menos 30, então S0. Já temos o S0. Falta achar o V. O V também é muito tranquilo. Você pega esse triângulozinho bem aqui, ó. Você tem o ΔT aqui e tem o ΔS aqui, tá? Então, velocidade vai ser ΔS dividido por ΔT. Quem é o ΔS? Menos 20 menos 30, né? Você vai pegar aqui, ó, menos 20 menos 30. Posição 2, posição 1. Tempo 1, tempo 2. Então, tempo 2 vai ser 2 menos 0. 2 menos 0. Logo aqui vai ficar menos 20, menos, dá mais 30, né? Menos 20 mais 30 igual a 2, igual a 10 sobre 2, igual a positivo, porque está indo para frente, 5 metros por segundo. Logo, eu posso colocar o nosso x de t como sendo menos 30 mais 5 vezes t. De posse da função horária, eu consigo agora achar um instante em que ele ocupa a posição 20. Basta substituir x de t é igual a 20 metros. Então, você vai pegar e vai igualar, ó, menos 30 mais 5t, menos 30 mais 5t é igual a 20, tá? Que é a posição que ele está ocupando. E agora eu vou achar o t. Bom, para tirar esse menos 30 daqui, eu somo dos dois lados da equação mais 30, menos 30 mais 30 dá 0, 20 mais 30 igual a 50. Então, 5t igual a 50. Para calcular o t, basta eu dividir os dois lados por 5. 5 dividido por 5 dá 1, sobra o t. 50 dividido por 5 dá quanto? 10 segundos. Então, esse é o tempo, né? Então, t igual a 10, ele está na posição mais 20. Esse é um instante, é o momento em que ele passa pela posição mais 20. Tranquilidade demais. Vamos para frente. Um observador registra a partir do instante 0 as posições x assumida por uma partícula em função do tempo. A trajetória descrita é retilínea e o gráfico obtido está ilustrado a seguir. A posição assumida pela partícula no instante igual a 19 segundos é... Bom, olha só. O que é que nós temos aqui?
nós temos um momento inicial que o tempo está correndo e ele não está mudando de posição. Então, esse patamar aqui significa que ele está parado em relação ao referencial chão, por exemplo. Tá? Então, daqui até aqui ele está parado. Quando aqui ele começa o movimento retrógrado, velocidade negativa, e ele quer saber com 19 segundos, né, qual é a posição ocupada. Bom, aí a gente vai ter que calcular, tá? Para calcular isso, a gente precisa achar primeiro a velocidade. A gente sabe que quando t igual a 4 segundos, ele ocupa a posição 10 metros. Então, a origem do movimento retrógrado é quando t igual a 4 segundos. Tá? A posição inicial nesse momento é igual a 10 metros. Então tem que ter muito cuidado nessa questão, que não é aquela ideia lá do 0 está no 10 e começa daí. Na verdade, o movimento retrógrado começa aqui. Tudo bem? Então, olha essa observação que interessante. Bom, passado, aí, olha só, ele está, imagina que ele está assim, ó, ele está parado, aqui é a nossa origem, e aqui, sei lá, vai continuar. Então, com t igual a 4 segundos, ele começa a ir para trás. A pergunta é, com 19 segundos, com t igual a 19 segundos, que posição ele está ocupando? Antes, durante, depois da origem? Aqui eu coloquei só aleatório, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aqui, ó, é quando ele passa pela origem. Ele está indo para trás. Ele está indo para trás, tá? Mas dá para a gente calcular a velocidade. Por quê? Velocidade vai ser esse ΔS aqui, ó, 10 e 0, e esse ΔT aqui, né, 4 e 8. Então, a velocidade vai ser posição final menos inicial, tá? 0 menos 10. 0 menos 10. Por quê? Porque ele está indo para trás. Diferença do tempo nesse caso aqui, 8 menos 4. 8 menos 4. Então vai dar menos 10 sobre 4. Ou menos 5 sobre 2 metros por segundo. Se eu quiser deixar em forma decimal, menos 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo. Tá bom? Beleza. Então nós temos aqui menos 2,5 metro por segundo. A pergunta é, qual é a posição assumida em 19 segundos? Agora, muito cuidado. Por quê? Porque eu quero o ΔT aqui, ó. O ΔT vai ser 19 menos 4. Porque minha função horária ela só funciona a partir de 4 segundos. Antes ele está parado. Então, por isso que tem que ser 19 menos 4 igual a 15 segundos. O tempo decorrido do movimento retrógrado é de 15 segundos apenas, né? Então, o nosso T, ou nesse caso aí, um ΔT, de 15 segundos no movimento retrógrado. Bom, o movimento retrógrado é essa parte aqui e a função horária é dada por, que você consegue lembrar? S0, posição inicial, 10. Velocidade, a gente calculou, menos 2,5 vezes o tempo. Tá? Só que cuidado com esse tempo, eu vou chamar até um tempo linha, porque o tempo linha é esse tempo tirado aqui dessa variação de tempo 19,4. Então, para calcular a posição, vou trocar, que eu deixei, é vício, tá, gente? Porque tanto faz uma letra ou outra, mas é bom a gente deixar organizado, senão o professor vai ficar doido também. X de t, né? X de t. Bom, o que a gente está atrás aqui? A gente está atrás da posição x de t quando passa 15 segundos. Porque no final é 19 do total. A posição quando t igual a 15. Vai ser 10 menos 2,5 vezes 15. Tá? 2,5 vezes 15. Para calcular isso, você pode fazer de várias formas. Transformar em 25 sobre 10, ficar os 5 meios, ou o jeito mais rápido, porque o que me interessa nesse momento é apenas o cálculo, achar o valor 2,5 vezes 15 com a calculadora. Vamos calcular então, menos 2,5 vezes 15 igual a 37,5 negativo. Mas essa é a posição final? Não, tem que somar com 10 aqui, ó.
mais 10, certo? Então, olha só, mais 10 menos 37,5. Tem gente que poderia marcar essa aqui, estaria errada. Como eu vou somar mais 10 menos 37, vai subtrair 1 de 3 aqui, né? Vai ficar 27,5 negativo. Então, menos 27,5 metros é a posição. É essa posição aqui, ó. Se eu continuar aqui o gráfico, menos 27,5 é a posição. Ele vai estar nessa posição aqui, menos 27,5, negativo. Essa é a posição, resposta letra D. Ele vai ter andado aqui e mais aqui, tá? Ele vai ter andado tudo isso. O movimento retrógrado começa nesse ponto, foi por isso que a gente fez esse desconto aqui de tempo e achou a nossa resposta. Beleza? Vamos para a próxima. Então, para encerrar, vou deixar esse para casa aqui. Um deslocamento no tempo é um gráfico, né, que representa esse movimento ao longo do tempo, traçado a partir de posições registradas. Repare que as posições não são certinho uma reta. Você pode tirar o reto daqui, se aproximando do que acontece na realidade, quando a gente faz no nosso dia a dia as medições de posição e tempo. Bom, eu gostaria que você calculasse o valor estimado, próximo, né, o mais próximo possível da velocidade e colocasse aí nos comentários para ver se você acertou, tá bom? Para o pessoal comparar aí. Bom, espero que você tenha entendido. Tem muito mais exercício aí, eu vou fazer outras coisas. Se tiver dúvida, coloque, que a gente pode tentar responder em vídeos ou no próprio comentário. E vamos às próximas aulas aí. Encerrou esse ciclo, né, das 4 aulas. Depois a gente vai iniciar um novo ciclo de mais aulas para você ir aprendendo sobre física, cinemática e tudo mais, tá bom? Até a próxima, pessoal.